Hoje o tema é um desafio, pelo tempo e pela quantidade de assuntos. Na verdade, isso aqui dá um seminário de mais ou menos 1 dia e meio, falando só sobre o medo. O que nós vamos fazer aqui é um apanhado geral, bastante superficial. O tempo não nos permite aprofundarmos em nada, mas eu acredito que vai dar pelo menos aquela noção de que o quanto é importante aprofundarmos sobre isso. Que alguns psicólogos chegam a afirmar: o homem tem apenas 2 sentimentos básicos, medo e amor. O resto tudo veio disso. Estudando o medo, nós vamos perceber que realmente ele funciona como a base de tudo que nós reagimos emocionalmente. Primeiro, nós vamos começar com a definição do medo. E nós vamos seguir a doutora Maria Júlia Pérez, que é uma psiquiatra e criadora da terapia reestruturativa vivencial Pérez. Ela utiliza TVP, mas ela faz uma abordagem diferenciada, porque ao ela levar a pessoa para o momento do conflito, da fobia, do trauma, ela trabalha diferenciado das propostas da terapia TVP. E ela nos diz assim: o medo é uma emoção presente em quase todos os seres da natureza. Então não é um defeito humano, representada por um conjunto de sentimentos que se manifestam com grande inquietação e angústia diante de um perigo real ou imaginário, de um fato desencadeante de ameaça, pavor, susto, perdas e dor profunda física ou mental, entre outros. Aqui ela deu um conceito, um dos mais detalhados conceitos que eu já vi. Aqui ela vai pontuando cada item, inclusive as reações que o medo pode provocar, pavor, susto. Nós precisamos entender que o ser humano tem 5 emoções básicas: o afeto, a alegria, a tristeza, a ira, e ali está também o medo. Então, aqui vem aquela pergunta que a gente faz: se o medo é uma emoção básica, então não é errado sentir medo. Vamos entender então a história do medo, como tudo começa. Segundo os espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, ingênuo, não éramos bom e não éramos mal. Ignorantes porque não sabíamos o certo ou o errado. Então, imaginamos aqui, vamos retroceder os primeiros ensaios nossos como ser humano, ser consciente. Estamos na época das cavernas ainda. Então, eu começo a me perceber, eu sou um ser humano, ainda estou totalmente desprovido de inteligência, de experiência na forma humana, e vou começar a minha reencarnação, as minhas existências sucessivas. O que vai acontecer? Eu já tenho dentro, montado, estruturado todas essas emoções básicas. Observam que elas são emoções bem simples, que vêm de um conjunto desenvolvido nos outros reinos, nos reinos inferiores, no reino mineral, vegetal, animal e agora o hominal. Qual é a possibilidade de eu ter um controle, eu diria assim, gerenciar as minhas emoções? De que maneira eu poderia gerenciar minhas emoções se eu nem ainda me conheço? Lembra, nós estamos nas primeiras reencarnações. Qual é a minha insegurança a respeito da minha emoção? Enorme. Nem eu sei o que eu sinto. É a primeira vez que a gente vem como um ser tomando consciência da própria emoção. Quando estávamos no reino animal, sentíamos raiva, medo, mas não sabíamos que isso era raiva, isso era medo. Agora no reino hominal, nós percebemos que isso reage de maneira diferente. E começamos a perceber essas emoções dentro de nós.
Graças a Deus, o medo tem o lado positivo dele também. E por isso está na formação básica da estrutura da nossa evolução, no campo da emoção, que vai passar lá na frente todas essas emoções para sentimentos. Mas estamos ainda lá atrás. Então o que vai acontecer? Eu vou tomando uma atitude e vou tendo consequências dessa atitude. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu vou iniciar um método, vou iniciar fazendo coisas. Eu preciso comer, então imediatamente eu vou tentar pegar algo para comer. E de repente aquilo que eu vou tentar reage contra mim. Eu tenho um instinto de autopreservação. Então eu vou elaborando experiências e armazenando isso no meu estágio de memória consciente. Eu estou numa reencarnação. Que mais tarde isso vai ser mandado, enviado para o self, ou o eu profundo, ou o inconsciente. Cada um dá o nome que quiser, mas significa o estágio profundo do espírito. Isso vai sendo armazenado e aí, naturalmente, eu vou cometer alguns erros. Isso pode custar a minha vida. Eu vou morrer, reencarno de novo e morro, reencarno de novo e morro, e vou construindo a história de experiências, pensamentos, o que dá certo, o que dá errado, e vou criando. Até aí, gente, está tudo perfeito. Essa é a natureza. Então, o medo, nesse momento, ele é uma ferramenta extremamente útil. Uma obra chamada Psicologia e Espiritualidade, ele nos diz assim: os medos são típicos de ser humano que ainda se encontra num processo de iluminação interior, todos nós. Significa que os espíritos evoluídos, puros, não têm medo. E nós vamos encontrar um momento na Bíblia onde Jesus vai mostrar isso claramente, a ausência de medo na estrutura psicológica de um espírito evoluído. Uma coisa incrível deles, totalmente destemido. O medo vem da natureza, da imaturidade, da insegurança dos nossos sentimentos. Como eu não sei gerenciá-los, como eu não sei administrá-los, eu tento me precaver de não senti-los. Todos nós estamos evoluindo, estamos formando todo um conceito para gerir as nossas emoções. Eles são muitos e suas causas são diversas. Inclusive não vai dar de falar de cada um dos medos, porque nós não temos tempo hoje para falar, mas eles têm uns medos até bastante interessantes, que poderia depois, um dia, numa outra oportunidade, citá-los para a gente refletir sobre eles. Há uma diferença entre medo e ansiedade. Segundo a visão da psicologia, o medo é algo que vem de um objeto, de algo real. A ansiedade, nós vamos colocar assim, é dos fantasmas. Ou seja, digamos que não é um medo palpável. Foram, em sua maioria, estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas. Então todos nós nascemos com medo. E o medo aqui é o medo positivo. Daí, nós podemos dizer que existem 4 vertentes. É uma forma de classificar. Não é que é assim, mas é uma das maneiras didáticas da gente compreender a ramificação do medo. Então nós vamos dizer que existem 4 vertentes. A primeira seria criada pelo instinto de conservação, evitando que o indivíduo se exponha a perigos desnecessários. Imagina como um ser primitivo, um homem bastante primitivo, sem desenvolvimento intelectual, aprenderia o que é perigoso e o que não é perigoso se houvesse ausência de dor. Ele não aprenderia e correria risco, até sua integridade física. Então o medo é uma das emoções que nos provoca dor. Isso significa que eu vou construindo, através de experiências e raciocínio, o que é bom e o que não é. Parece seguro, né? Mas alguma coisa parece que saiu fora do planejamento. É o vício. Porque o vício nos proporciona prazer e não dor. Por que eu não repito determinados acontecimentos na vida quando eu tenho medo? Porque ele me dá dor. E quando eu não quero sentir dor, paro, evito
e sigo a minha vida. Mas o vício é algo prejudicial, perigoso, pode atentar contra a minha vida, e, no entanto, a informação básica dele é prazer. E aí que entra quando eu me deixo orientar apenas pelas emoções, pelos sentidos primitivos. Então eu me engano, eu invisto no vício e percebo que é uma enorme armadilha. Apesar de todo o prazer proporcionado, eu estou errado na minha maneira de viver, eu estou afundando numa direção. Na verdade, eu tinha que desenvolver o meu intelecto, a minha inteligência, a minha consciência, e isso é que deveria me guiar no caminho material entre o certo e o errado, e não apenas pelo sentido do corpo. Mas durante muito tempo, os sentidos do corpo funcionaram quando eu não tinha nem essa inteligência, não tinha essa consciência. Graças a esse sentimento de dor, é que nós começamos a aprender e ter medo de sentir dor. A doutora Susan Jeffers, que é uma escritora norte-americana, ela não é espírita, escreveu uma obra que, traduzindo o nome, significa sinta o medo e faça isso de qualquer maneira. Interessante a obra dela, a proposta. Porque ela não está pedindo que você deixe de sentir medo. Ela diz, não sinta, viva o medo, mas não deixe de fazer o que você tem que fazer. Até porque coragem não é ausência de medo. Coragem é quando eu administro o medo, eu tenho medo. Só que essa potencialidade do medo inato, na formação básica dos nossos sentidos, ele pode ser direcionado para algo que eu preciso fazer para o meu bem ou para o bem de uma coletividade. E aí, quando eu faço isso, nós intitulamos essa pessoa que ela é uma pessoa corajosa, que ela não tem medo. O ser humano tem medo, o reino nominal tem medo. Somente os reinos angelicais que isso não existe. É outra estrutura que nós não conhecemos. Então, ela diz assim no livro dela: se todo mundo sente medo quando se aproxima de algo novo em sua vida, e muitos vão em frente, apesar do medo, devemos concluir que o medo não é o problema. É lógico, ela fez um raciocínio lógico aqui, não é? Se o medo é um problema, ninguém seguiria adiante. Então, o medo pode ser apenas um sinalizador, mas ele não te impede. Daí, por isso, a coragem. Mas vamos pensar, então, quem seriam os inimigos nossos? Seria o medo um opositor à nossa evolução? Um erro, um defeito na nossa criação? Os nossos maiores inimigos são oriundos dos ataques dos nossos pensamentos turbulentos. Aí está o inimigo. É a falta de você vigiar o seu pensamento. Ele vem da competição profissional, dos conflitos sociais, essa pressão que nós vivemos para atender necessidades do mundo e não focando as nossas próprias necessidades. Passamos uma vida inteira tentando nos enquadrar em padrões, em sermos pessoas que reagem de determinada forma, como a sociedade nos indica como deveríamos reagir. Ou seja, tentamos viver dentro de determinadas leis, regras, a ponto de que passamos uma vida inteira sem nos conhecer. Isso vai afastando-nos de nós. Um outro direcionamento da nossa sociedade é o consumismo. Vivemos numa sociedade da ética competitiva, onde nós consumimos e consumimos para competir, competimos para consumir, e assim sucessivamente. Isso vai nos distanciando cada vez mais de nós. O mundo material vai nos oferecendo soluções ilusórias. O tempo vai passando, nós não somos bobos, vamos percebendo que estamos caindo em uma armadilha sucessiva da outra, não vai vindo recompensa, porque numa ilusão não há o que ser recompensado. Você se mata para chegar num determinado ponto, posto, local, status, e de repente você observa que você não tem nada palpável dentro de si mesmo. Continua vazio, continua solitário, continua fraco. Às vezes a gente estuda,
tornamos PhD em psiquiatria, psicologia, em ciências humanas, e quando a vida diz assim, não pode, entramos em depressão, parecemos uma criança. Caímos totalmente em depressão, começamos a tremer, choramos, rebatemos contra a vida, revoltamos, feito crianças. Ou seja, então também não é a intelectualidade que nos vai tirar este inimigo. Nós precisamos também sentir o que nós aprendemos. Nós vamos falar disso lá na frente. A vida deixa de ser uma aventura saborosa e passa a ser uma aventura perigosa. A partir do momento que você não identifica esses inimigos internos, você acha que a vida está tentando contra você, que as pessoas são seus inimigos, que todo problema que você vive, que todo medo que você sente, ele veio causado pelo mundo, quando na verdade o medo está na sua mente e a maneira como você vê os fatos do mundo e a si próprio. A segunda vertente seria o fruto do complexo de culpa, originado de atos que julgamos delituosos em vidas passadas ou nesta própria vida, na nossa própria existência. Isso é uma das outras vertentes. Bom, daí, se alguém não é reencarnacionista, a gente pode tirar de vidas passadas. Então poderíamos deixar que julgamos delituosos nesta própria existência. O grande problema é que algumas fobias não têm origem nessa existência. Mas existem maneiras também de fazer uma abordagem ao inconsciente profundo. E então a gente veste de palavras uma realidade que chegaria à reencarnação sobre outro nome. Esse complexo veio porque nós viemos nascendo, morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo. Estamos cometendo vários acertos e vários erros. Não nascemos perfeitos, não nascemos santos. Então, a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que ela se desdobram. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência resultam dos arquivos profundos do self, da individualidade, do inconsciente, do eu superior, e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Então eu vou armazenando crises. Eu não estou falando aqui de erros que a gente comete sem saber que está errado. Eu não estou falando de um erro que a gente tenta fazer o certo porque não sabe como fazer e erramos. Isso é normal. Eu estou falando daquele erro persistente, daqueles erros que fazemos com maldade, daqueles erros que fazemos por necessidade de nos sentirmos bem. Você vai falar, mas existe o mal faz a gente sentir bem para muitos. A vingança é um prato frio que se come muito bem. É esses erros que são instalados no nosso sistema de julgamentos, que nós chamamos de consciência. Instalado nesse sistema, ele fica vibrando o tempo todo, por diversas e diversas reencarnações, até que um dia nós reparemos esse erro. Todas as vezes que nesta reencarnação, ou na reencarnação que nós nos encontrarmos situações que fazem uma ressonância com o passado, a culpa aflora em forma de medo. A Joana de Ângeles, em Conflitos Existenciais, está nos dizendo assim: não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, muitos medos que nós temos, nada mais, nada menos que culpa que trazemos. Medo de errar, medo inexplicáveis, medo de amar quando é a primeira vez, quando nada justifica uma determinada situação na nossa existência atual, inclusive relações pais e mães, tá? Porque às vezes esse medo que eu tenho vem de uma absorção do comportamento relacionado a casamento dos meus pais. Então, como eu acho que aquilo não é uma coisa que eu gostaria de ter,
não é uma coisa que eu busco. Mas vamos dizer que eu tenho uma família até bem equilibrada, no entanto eu tenho pavor, não quero casar, não quero ter filhos. Não é uma opção que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma rejeição, há um medo por trás. É uma rejeição. Também chamado de fatores endógenos. Joana de Ângeles classifica em 2 fatores, endógenos e exógenos. E ela mostra para nós, esse aqui é um dos endógenos, os fatores que estão no inconsciente da pessoa e que vai aflorar em determinados momentos da vida dela, em determinadas situações. Às vezes são pessoas que buscam tanto uma determinada responsabilidade, mas quando está chegando perto dessa responsabilidade na mão dela, ela começa a ter pavor. E é um medo descontrolado. E ela nunca errou nenhuma vez, nenhuma experiência que justifique aquele mau sucesso naquela oportunidade que ela está tendo. A terceira vertente seria o fruto dos sofrimentos atrozes, que experimentando nas zonas inferiores da erraticidade. Quando brinquedos de inteligências perversas, ou seja, nós desencarnamos, cometemos vários erros, vários crimes, vícios e tudo mais, e ao desencarnarmos, vamos para regiões umbralinas, locais onde muito denso, onde vivem os espíritos com a mesma frequência vibratória que nós alimentamos enquanto estávamos na Terra. Ali então nós somos capturados e eles vão nos impor inúmeros sofrimentos no mundo espiritual até que venha o socorro. Nós vamos ver no nosso lar, André Luiz passou lá por 8 anos no nosso lar e o que ele experimentou ali dentro deve ter impressionado bastante esse espírito. Se houver culpa, um vício, por exemplo, então a pessoa se sente culpada, os erros que ela cometeu, ela se sente culpada. Então, quando há culpa, é como se meu inconsciente permitisse, desejasse, aceitasse o sofrimento com muito mais facilidade. É como se eu atraísse isso, ainda mais embasado numa crença que nós temos milenar de que você tem que sofrer para evoluir. De que santo sofre, Jesus sofre, quem não sofre não evolui, quem erra tem que pagar. Então essas crenças estabelecem em nós uma ideia de que nós temos que nos autopunir. Se nada na vida, se Deus achar que nós não merecemos castigo, nós nos castigamos, porque nós não vamos admitir sermos perdoados sem pagar com o sofrimento. Deparando-se com situações que guardam ressonância com este passado, podem despertá-lo, criando um campo mental propício para a imersão no presente. Por exemplo, vamos supor que eu passei no mundo espiritual muito espancamento. Se de repente, na idade que eu tiver, eu encontro-me envolvido nessas brigas de turma, onde vai haver espancamento, com a idade que eu esteja, não importa, eu posso ali naquele momento fazer uma imersão. Trazer o medo para a vida atual, sendo que é a primeira vez que eu estou me envolvendo naquilo. E às vezes não acontece nada. Às vezes só a notícia de que está havendo briga na escola, briga e violência na escola, eu já começo a criar. E aí você motivo de risada, porque dá a impressão que você é uma pessoa medrosa, né, onde todo mundo vive numa escola que briga acontece todo dia e todo mundo entra e sai, e é normal, e você começa a ter suor, taquicardia, palidez, boca seca e tudo mais, tontura, dor de cabeça, diarreia, quer dizer, alguma coisa está acontecendo aí, como se você se tornou hipersensível. Ele diz assim, criando campo propício à imersão no presente, daquelas situações pretéritas, traumatizantes. São pessoas que aportam a uma nova reencarnação, trazendo em sua estrutura psíquica atual o temor constante, o qual muitas vezes dirige seus atos. E aqui entra exatamente um dos diagnósticos, quando o medo ele se torna patológico. Quando um desvio de comportamento, quando uma mania se torna um pensamento insistente, se torna patológico. Quando ele começa a lhe gerar sofrimento e faz com que você comece a mudar sua rotina de vida, impeça de fazer aquilo que você quer para atender à necessidade de não sofrer.
E aí você já está na hora de procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta. A quarta vertente, o medo pode ser consequência da educação equivocada. Aqui eu coloquei tudo que nós podemos entender como educação. Não é só a educação no lar, não é só a cultura da escola, é tudo. E aí então, incluir os fatores exógenos de Joana de Ângeles, que são fatores que levam você a criar e desenvolver medos. Esses fatores são externos, não depende de suas experiências em vidas passadas ou nessa. Então, fatores exógenos, atitudes educacionais no lar. Infelizmente, é muito comum a gente aprender a respeitar os mais velhos pelo medo e não pelo amor ou pelo respeito. Quando os nossos pais às vezes queriam que a gente fosse dormir, ele dizia que o homem do saco estava passando uma determinada hora e a criança que não estivesse dormindo ia ser levada. Medo. Quando queria que se ficasse num determinado local e não saísse para o outro, dizia que lá fora tinha o bicho-papão, que lá fora tinha a mula sem cabeça. Medo. Então nós fomos educados com a base no medo. Esse medo lá na frente vai se reverter em outros fatores nossos. Porque estamos abertos, confiamos em nossos pais, nos educadores, e eles também aprenderam assim. Não é culpa, não é maldade, porque também aprendeu assim, e isso veio de geração em geração. É mais fácil você amedrontar uma pessoa do que você conscientizar uma pessoa. O medo paralisa-nos, a consciência leva tempo. Então, se eu quero controlar uma multidão de pessoas, é muito mais fácil amedrontar essa multidão de pessoas e levar em qualquer direção que eu queira. Hoje nós estamos vendo isso muito. As religiões amedrontam-nos pela visão, pelo personagem do demônio, de Satanás, do mal, e alguns espíritas da obsessão de espíritos. Esse medo faz com que as pessoas paralisem a crítica daquilo que recebem, do conhecimento que recebem, não pensa e passa a ser extremamente obediente às ordens. Não, nós temos que ser crítico. Nós temos que raciocinar sempre. A nossa fé é raciocinada. E aí quando você tem alguma dúvida e vai perguntar, um grito de repente, herege, você está duvidando, isso é pecado. E você então já deixa, esquece, já entendi, é assim, pronto. Então você se mantém ainda bastante longe da verdade. Relacionamentos familiares agressivos proporcionam-nos medo quando você vive num ambiente onde você vê seus pais brigando de forma agressiva, espancando seu irmão, você sendo espancado, no meio daquilo ali você fixa aquelas imagens, aquela tensão, aquela emoção, tudo isso é adrenalina em alto grau. Em alto grau. E isso é memorizado. Se você repetir muito o medo, você cria cicatrizes no perispírito. Desrespeito pela identidade infantil, narrativas apavorantes, olha aquelas historinhas de terror. Eu acho que é o contrário, nós tínhamos que ensinar nossos filhos a ver os monstros de maneira diferente, a entender o terror de maneira diferente. Lógico que eles não vão fazer isso sozinho, porque quando eles assistem um filme, o filme foi feito para dar medo, por técnicas sonora, visual, textual, para proporcionar o medo. Então eles não têm condição, não há dentro dele estrutura de autodefesa, de ressignificação. Ele interage com aquilo que o filme lhe proporciona. Nós adultos, parece que eu estou falando de um adulto, de uma criança, mas tem muito adulto aí que reage diante de um filme de terror, igualmente como uma criança, porque ainda não desenvolveu a estrutura necessária de reação e filtro. Quando você se prepara para ver um filme de terror, tenta ter compaixão do monstro, tenta achar algo bonitinho nele. Tenta achar um pobre coitado que sofre, que geralmente, coitado, eles são muito feios, geralmente ele tem uma doença na pele, uma deformação, mas ele é mau, porque às vezes o monstro quer matar todo mundo. Não, mal é uma coisa, mas não é feio, não é temível. Mal é um julgamento, ele é um homem mau.
Mas coitado, né? Ele arrasta uma perna, o rosto é desfigurado, ele é meio corcunda, ele grita. E se for espírito, também é a mesma coisa. A ideia é que você interaja com o mundo chamado pavor e de terror de uma maneira positiva, amorosa, carinhosa. Até porque isso aí existe no mundo espiritual e a gente tem que aprender a lidar com essas realidades. Então, como filhos de Deus, como nosso semelhante. E isso você vai mostrando para a criança. Você é o terapeuta numa regressão, digamos assim, ao lado daquela criança, que no momento que ela vai tendo medo, você vai passar a outra versão do filme. Mas olha, minha filha, olha, meu filho. Ah, tô com medo. Não, olha direito. Coitado, tá deformado. Vai ver que é isso, que ele tá bravo. Por isso que ele é muito nervoso. Essa agressividade dele é medo, minha filha. Ele tá mais com medo do que os personagens do filme lá. Porque é isso que ele está reagindo com a agressividade. Nós vamos entender que a agressividade é uma expressão de medo, de autodefesa. Se o monstro não tivesse medo, ele não seria agressivo. Por isso os espíritos superiores não são agressivos, porque eles não têm medo. E os inferiores são agressivos, porque são tomados de medo. Comportamentos agressivos das pessoas, a violência urbana, o terrorismo internacional, a competição pela projeção no mundo dos negócios e do poder de qualquer natureza. Você pensa que isso não dá medo? Dá muito medo, muita insegurança. Principalmente que nós queremos ser respeitados, queremos ser amados. E onde há competição, alguém vai perder e alguém vai ganhar. E só de a gente pensar que nós podemos estar na lista dos que vão perder, e junto é o pacote, não vou ser amado, não vou ser respeitado, isso já nos dá medo. Os fenômenos da natureza, que periodicamente varrem o planeta, são também causas do medo. Bom, esses fenômenos existem desde que a humanidade existe. Então, ele não é um medo negativo. Quando ele se torna um medo negativo, é quando eu não posso ver um clarão, um raio, que é um fenômeno natural, é um acontecimento cotidiano, um trovão, e eu tenho aquele excesso, aquele descontrole de medo. Porque na natureza o trovão sempre existiu, o raio sempre subiu, né? Porque cai muito pouco raio, a maioria dele sai da terra para o ar, né? Então a maioria sempre subiu. Por que nós temos medo? Já era para termos acostumado. Mas quando esse medo é, digamos, vou me manter longe para preservar minha integridade física, é normal, é positivo. Então, onde há forças da natureza atuando, maremoto, terremoto, eu tento apenas me proteger, mas não é algo que me dá um pânico. Só de falar assim, olha, você comprou passagens aéreas para ir em tal lugar na Europa, pois é, lá tem terremoto, e você já desmarca a sua viagem. Não, olha, se Deus quiser, não vai dar o terremoto quando eu estiver lá. Isso é um medo natural. Mas se der, você vai se precaver, se preservar, fazer tudo que for possível para proteger sua vida. Pronto. Mas não vai deixar de fazer o que você quer fazer. E naqueles que têm constituição emocional perturbada desde a infância, então aí está que muitos acontecimentos natural podem gerar um padrão de medo excessivo, mas isso vem porque eu já tenho uma sensibilidade, uma hipersensibilidade emotiva. Então eu já estou perturbado desde a minha infância, pelos temores que lhe foram impostos, transformando em pavores inquietantes. Isso aí está também na obra Conflito Existencial de Joana de Ângelis. Excelente obra que vocês deviam ler. Cada parágrafo leva muita reflexão. Esses espíritos como Joana de Ângelis, eles escrevem muito pouco, mas tem um alcance de entendimento muito profundo. Então quando você reflete, é difícil passar por outro parágrafo tão rápido, assim como você lê um livro comum. Quais são as consequências do medo? O medo tem consequências. A repetição do circuito do medo desencadeia e mantém várias doenças no corpo físico. O medo conduz à solidão. Aí está a consequência. Doenças, solidão. Ao aprisionamento em si mesmo e impede o progresso do espírito.
A pessoa muito medrosa, ela tem dificuldade de se relacionar, até porque, dependendo do tipo de medo dela, pode ser uma fobia social. Pode ser também o medo de ser humilhada, o medo da agressividade, pode ser o medo de ser reprochada. Tem tantos tipos de medo. Então ela acaba ficando solitária. Esse, dependendo do medo, pode cerceá-la tanto que ela não consegue evoluir, porque ela não vai se permitir ter experiência naquilo que ela tem medo. Então vai ficar uma área da vida dela obstruída de experiência. Sem experiência não há evolução. Quem está dizendo é Joana de Ângeles, na obra Libertação pelo Amor. Permitir-se o medo como atitude preventiva contra desabores ou incompreensões impede de viver em plenitude. Se você é daquelas pessoas que dizem assim, não vou fazer isso porque isso vai me deixar muito chateado, ou eu não vou ser bem compreendido nessa ação, quer dizer, você tem medo de não ser compreendido, você tem medo de desabores, então você está evitando experiências que podem contribuir para a sua autorrealização. Como é o medo, você não tem certeza do resultado. Então gerou uma preocupação. Por você não tentar, não vai colher fruto das consequências daquilo que você não fez, por medo. Isso significa que talvez a sua autorrealização estaria exatamente atrelado ao retorno daquela atitude que você não pratica e não praticou. Passará uma vida inteira frustrada, limitada pelo medo. Sendo que se você experimentasse, poderia dar negativo, como você teria medo, mas poderia dar positivo. Você precisa experimentar. Você não pode, eu não vou fazer isso porque eu acho que não vou dar conta. Vai e faz, se não dá conta. Errar é perfeitamente humano. Perfeitamente. O pior é o que nós fazemos para legalizar o erro, para defender o erro, as mentiras, as coisas que contamos. Então isso é que descaracteriza a personalidade de um ser humano. Errar, quem não errou, quem não vai errar. E prepara-se, vai errar sempre. Você vai errar. Faça as pazes com o erro. O medo inibe as belas florações da amizade e dos ideais superiores da vida que dão sentido e significado à existência do ser. Quando a gente tem medo de fazer amigos, porque tem medo de frustração, de decepção, de não ser aceito, de não ser amado, correspondido, entendido, então a gente fala, não, é melhor eu viver sozinho, porque eu não quero correr o risco de sofrer com as novas amizades. As pessoas que quando terminam a amizade sofrem, elas adquirem o medo de não provocar esses sentimentos, então elas não fazem novas amizades. Bom, o que você está fazendo? Você está deixando de viver a vida com o sentido pleno dela. Nós não viemos aqui para ser feliz, nós viemos aqui encontrar a felicidade. E eu só vou encontrar a felicidade se eu cutucar, se eu der um passo, se eu tentar. Não tenha medo das suas emoções. As suas emoções, principalmente o medo, não está ligada ao que acontece aqui, nem às pessoas. Está em como você está enxergando os acontecimentos e as pessoas. Não adianta fugir das amizades para não sofrer com um rompimento de uma amizade. Gerencie, administre suas emoções, entenda por que alguém não pode deixar de ser seu amigo. Por que ele não tem essa liberdade? Assim como você também tem o direito de deixar de ser amigo de alguém, quando já não mais achar que lhe convém, a pessoa também tem. Isso não te torna, quando alguém deixa de ser seu amigo, não te tornou a pior pessoa do mundo. De maneira nenhuma. Né? É o direito de cada um. Quando nós também deixamos de ser amigo de alguém, talvez nós deixamos porque nós estamos errados, não é a pessoa. Também não a torna a pior pessoa do mundo e nem eu a pior pessoa do mundo. Às vezes eu tenho uma busca, uma ansiedade, um sonho diferente. Eu preciso me relacionar com outro tipo de pessoa. Simplesmente estou trocando minhas amizades.
Nesse sentido, faça amigos. Ah, mas aí na hora vem a decepção, a frustração. Eu tive um amigo, uma amiga, eu contei as coisas para ele, depois ele contou para os outros, então não conta mais. O que você vai corrigindo nas relações, você vai corrigindo, mas não perde a esperança de ser feliz. Porque não adianta você ir contra as leis do amor. Joana de Anjos fala sempre que o amor vai ser a solução de tudo. A lei do amor nos diz que nós devemos viver em sociedade, devemos nos relacionar. E se eu tomo qualquer atitude para me isolar ou nutro dentro de mim qualquer pensamento ou sentimento que é contrário à lei do amor, como é que eu vou ser feliz? É impossível. Então, eu tenho que entender que eu preciso insistir, persistir naquele determinado caminho, mesmo que várias vezes eu dou com o burro na água, como diz o ditado popular. Mesmo que eu sofra várias vezes, não desista. Daqui a pouco você acostuma. Porque na verdade o problema é a sua hipersensibilidade, não sua sensibilidade. Sensível todos somos, mas hipersensível. Os hipersensíveis são aqueles que não conseguem passar pelas situações que todo mundo passa. Para eles sempre é algo terrível. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sinto, às vezes, a tristeza dos outros, a dificuldade dos outros. Isso é uma pessoa sensível. O hipersensível é aquele que vive a vida do outro, a dificuldade do outro, o problema do outro. Entra até em depressão pelo outro. Eu posso ter medo, eu sou sensível. Eu tenho pavor, eu sou hipersensível. Eu posso ter raiva. Eu tenho direito de ter raiva? Tenho. Eu sou sensível. Mas eu tenho ódio, eu sou hipersensível. Então, elegendo-se o medo, a vida perde o sentido. Porque aí você deixa de viver com satisfação. Porque se eu colocar o prazer aqui, dá a impressão de um ato personalístico, né, da nossa personalidade. Então, a vida perde o sentido e o indivíduo emurchece pela falta de espontaneidade de viver e realizar-se. É difícil você viver uma vida cheia de medos, porque é como se você não tivesse direito de escolhas. É o medo que padroniza o seu estilo de vida. E muitas vezes a gente diz assim: Guto, não gosto, eu quero mudar, eu queria mudar minha vida, eu sei que do jeito que eu estou, não estou bem, todo mundo me diz que eu deveria mudar, mas eu não consigo. Às vezes a base desse não consigo, primeiro que é uma crença de impotência. Nós temos aquela crença de que eu não consigo, eu não faço, eu não sei, eu não posso, todo mundo pode, todo mundo faz, todo mundo consegue. Basta querer. É só querer. Bom, para que também você tem que estar preparada pelas consequências de toda atitude. Agora nós estamos falando da vontade. No preço que quanto realmente você está disposto a vencer este medo seu. Porque na hora que você começa a mexer na ferida, vai vir o medo das consequências. O medo do amanhã. Depois de minha atitude hoje e o amanhã. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Então eu fico com medo. Isso me congela e eu vou levando com a barriga, entre aspas, dia após dia. Também como consequência, na obra Libertação pelo Amor de Joana de Ângeles, ele diz assim: postergar as realizações que podem lhe ser enriquecedoras, sempre sob o estigma do medo do fracasso. Então, se você está com medo de fracassar, de errar, de não ter sucesso, e por isso, se isso for o seu medo, por isso você ainda não iniciou seus investimentos de felicidade, de paz, de equilíbrio, de amor. Eu não quero casar porque não sei se vai dar certo, eu não quero arranjar um namorado porque não sei se vai dar certo, eu não quero viver solteiro porque não sei se vai dar certo, eu não quero ainda arranjar nenhuma religião porque não sei se vai dar certo. Você está com medo de fracassar? Você está com medo de não dar certo? Se assim for, você precisa entender que nem toda atividade ela deve ser coroada de êxito.
nas suas primeiras tentativas de realização. Aprende a conviver com isso. Isso é uma realidade. Você não tem que ganhar sempre. Você não tem que acertar sempre. Você não tem que ser o número 1, seja o número 2 com dignidade. Augusto Cury que nos fala assim. Porque a gente aprendeu desde pequeno, você tem que ser bom, você tem que ser inteligente, você tem que ser educado, você tem que... É muito fácil, né? A gente mandar os outros ser. O duro é a gente se tornar. Então, às vezes, uma educação exigente que nos cerca faz com que a gente sempre queira tirar o melhor possível de cada experiência que a vida vai nos proporcionar. Isso não é verdade. Você pode ser o melhor ser humano do mundo, mas existem coisas que você vai fazer pela primeira vez e não vai dar certo. Quer você queira ou não. Essa é a metodologia divina. Se Deus não quisesse que a gente errasse, Ele criava-nos perfeito e inteligente. Ele estaria solucionado o nosso problema. Mas se Ele fez a gente imperfeito, é porque Ele tem certeza que nós vamos errar. E é exatamente as consequências desse erro, não é castigo, não é punição, não é perseguição, é as consequências desses erros é que vai te fazer compreender, crescer, evoluir, desenvolver. Então, não fica pensando, porque você vai tentar algo, você tem que acertar, tem que dar certo. Sabe quantas vezes você vai fazer algo até que dê certo? Enquanto você tiver esperança e vontade que dê certo. Faça infinitamente. Seja insistente, seja persistente. Qual a diferença entre insistente e persistente? Insistente é aquele que sabe o caminho aonde vai chegar. Então, por mais que aconteça, ele faz o mesmo caminho. Um cristão é insistente, porque o caminho é os ensinamentos de Jesus. Eu não mudo de caminho. Não deu certo, de novo não deu certo, de novo eu sou insistente. Persistente é quando eu sei onde tenho que chegar. Agora, os caminhos eu ainda não sei. Então, eu vou tentar cada hora de uma maneira. Esse é o persistente. Nós temos que ser os dois. Tá? Quando você entender que este é o caminho, só não está dando certo porque você ainda não está preparado, insista nesse caminho. 500 vezes. Não tenha medo da crítica das pessoas, do olhar, do julgamento. O que importa? O importa é você viver. Isso é viver a vida. Isso é viver a vida. Permitir-se experimentar, ter experiências. E não só experiências de sucesso. Não é só experiências que dão certo. As experiências ruins nos ensinam. Quando não nos geram revolta, tristeza, pessimismo, negativismo. Quando eu estou aberto ao aprendizado, toda situação difícil, que com consequências desastrosas, erros e fracassos, vem com uma lição incrível. Há uma coisa chamada gratidão. A gratidão, ela tem a capacidade de ver todos os acontecimentos como uma lição de vida e todas as atitudes das pessoas como algo positivo de instrução. Só a gratidão faz isso. Tem uma obra de Joana de Ângeles falando sobre gratidão, também é importante lê-la. E ela também mostra para nós que é a gratidão que modifica o nosso olhar diante dos fatos. Tudo que nos acontece sempre é para o nosso bem. E quando eu tenho a gratidão dentro de mim, eu sempre estou agradecendo a tudo que me acontece. Porque eu tenho certeza que existe um Deus, e esse Deus é justo, é bom, então não está nada errado. É eu que não estou entendendo. A gratidão vem e traduz isso num sentimento positivo. Eu interiorizo força, coragem, alegria, paz e harmonia. Se eu não tenho gratidão, negativismo, revolta, agressividade, raiva. Também na obra Libertação pelo Amor, de Joana de Ângeles. E aqui eu trouxe um texto do Evangelho que mostra Jesus dando-nos o exemplo da total ausência de medo. Poucas vezes a gente ouve histórias, mas essa é bíblica. Jesus está
no Horto das Oliveiras. Ele já avisa no momento aqui, ele já avisou os apóstolos que ele será traído. Então agora ele vai ao Pai, conversar com o Pai. Então ele vai fazer as orações dele. E aí ficam os apóstolos, Pedro, Tiago e João, mais afastado, e ele vai sozinho conversar. Quando ele volta, ele encontra os apóstolos dormindo. A tristeza era tão grande dos apóstolos, depois de ele ter anunciado a possibilidade da partida dele, os apóstolos entristeceram tanto que perderam as energias, desgastaram a energia vital. Então, quando Jesus falava com Deus, com o Pai, os apóstolos caíram em sono. E Jesus então chama eles, olha, já está perto para o acontecimento. Aquele, ainda diz assim, olha, aquele que vai me beijar, é ele que há de me trair. E aí mostra para nós uma coisa na psicologia, que Jesus sempre soube que Judas poderia ser o traidor. Mas ninguém é até que faça por ser. Tudo que é futuro é uma expectativa. Os bons espíritos, se você perguntar assim, quem vai trair? Ele diz assim, não sei, prestem atenção. Porque até que traia, até trair, ele pode mudar o destino dele. Então, ele pode ter 99,9% de chance para trair, mas 0,1 pode ele dizer assim, não vou fazer. Então não é. Então como é que um espírito, quando ele não, um espírito que está consciente e alguém diz a quem vai cair, quem vai errar, quem vai, ele não vai dizer. Ele pode dizer o que já está. Isso já está. Mas quem vai, não sabe. Às vezes quem nem se espera, começa e cai. O outro que já estava para cair, acorda e não cai. Então não dá para saber. E Jesus mostra isso. Na reunião também com os apóstolos, na Santa Ceia, ele diz que haverá um traidor. E diz que aquele que comesse no pão junto com ele, molhasse no pão, na Santa Ceia, e comesse junto com ele. Imediatamente Judas, ele está falando com João isso, e então Judas vai, molha o pão e come. E Jesus vira para ele, só para ele, avança na mesa e vai e faça o que tem que ser feito. Mas não aponta para, ai, é ele, eu não falei para você. Não, de maneira nenhuma. Porque ainda não estava concebida a traição. Ali só estava dando sinais de que tudo estava correndo como as trevas queria. E Jesus estava fazendo alguns testes para ver se despertava Judas. Porque imagina, gente, se você recebe a informação de que você vai ser a pessoa que vai cometer o erro, no mínimo, se você não está tão tomado pela alucinação daquilo, você vai falar assim, não, só que você souber que é você, provavelmente você vai fazer tudo para não ser você. Pois Judas estava tão tomado pela alucinação que Jesus se aproxima dele e diz assim, vá e faça o que tem que ser feito. Ele nem titubeou. Ele foi e fez, porque ele estava alucinado pela ideia de provocar Jesus com o poder que ele tinha e dominar Roma, libertar o povo. Ele avisa, e olha só, Mateus capítulo 26, versículo 49 e 50. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, Judas vai falar agora, eu te saldo, Rabi, e beijou. Do jeitinho que ele falou para os apóstolos. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Até o último instante. Jesus não fugiu, não se escondeu, não mandou assassinar Judas, não mandou interromper o caminho de Judas, amarrar ele, prender ele. Ele não tomou nenhuma atitude, ele ainda ficou lá no Horto das Oliveiras, onde ele sempre fazia as orações, apenas com 3 apóstolos. E ele sabia o horário exato do acontecimento. Ele não correu, ele não fugiu, ele não ficou nervoso, ele não teve medo. Essa é a raiz da nossa história aqui. Se ele tivesse medo, ele seria humano, uma atitude humana. E aí nós vamos entender o quanto as nossas atitudes têm base no medo. Tudo que você imaginar diferente dessa atitude de Jesus veio do medo.
O medo de não passar pela situação prevista por ele. De proteger sua integridade física, de tudo aquilo que nós já falamos de medo. Pode ser justificável todas as atitudes, mas você sempre vai cair num único motivo pelo qual você está fazendo isso: medo. Só o medo. Só a ausência de medo é que faz com que você ainda recebe o seu inimigo, ainda se prontifica para ajudá-lo. Ó, aqui vieste. Por que veio? Que posso te ajudar? E todo mundo então já sabia do acontecimento. Aí levam ele e nós vamos ver aqui a tranquilidade de um espírito evoluído. Às vezes nós estamos caminhando por uma situação dificultosa e ao pedir aos espíritos, quando eles vêm, a tranquilidade, a calma deles é muito grande, mesmo com as sérias consequências que pode vir. A tranquilidade porque não há medo, há uma certeza. Onde há certeza da atuação divina, da justiça, do amor de Deus, não há espaço para medo. Joana de Ângeles diz assim: onde há amor não há medo, onde há medo não há amor. Por isso que a fé, que é a certeza e o amor a Deus, ela auxilia-nos muito a eliminar o medo, a matriz de medo do nosso espírito. Como consequência nós temos do medo, pode se apresentar da seguinte forma: ciúme. Quem imaginou que se raiz do ciúme fosse medo? Não é isso? Todo mundo fala assim, ciúme é apego. É verdade, é apego. Mas por que nós estamos falando que a raiz dele é medo? Medo de perder aquilo que você tem apego. Quando você se apega em algo, um objeto ou em alguma pessoa, é como se você não conseguisse mais pensar em viver sem ela, a pessoa ou sem o objeto. É como que de alguma forma você criasse uma ilusão de que aquilo completa o seu ser, a sua personalidade. Você sem aquilo não é mais você. Essa ideia imaginária faz com que você então fique um filho doente da insegurança emocional. Por que nós somos inseguros emocionalmente? Porque nós não observamos o nosso interior. Passamos a vida inteira fazendo coisas para atender o mundo, para que o mundo nos veja do jeito que o mundo acha que é bom para nós. Colocamos máscaras, um monte de máscaras. Se algum lugar diz que eu tenho que rir, eu rio o tempo todo, mas não porque eu rio de alegria, de paz, de equilíbrio, é porque eu tenho que rir. Se alguém diz que eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom, eu faço tudo para ser bom, até me sacrifico e choro depois, durante a hora. Alguém diz para mim que eu tenho que fazer caridade, eu faço caridade, mas detesto fazer a caridade, porque a caridade só me provoca sofrimento, dor, tristeza, depressão, mas eu tenho que fazer caridade, então eu levanto a cama e vou fazer a caridade. São máscaras, máscaras, máscaras e mais máscaras. Eu tenho que perdoar, então eu digo para todo mundo que eu estou perdoando, eu digo para a pessoa que eu estou perdoando, mas entro, caio em depressão na cama, tenho que tomar remédio. Quando eu lembro dessa pessoa, eu quero me matar, mas diante da sociedade eu tenho que perdoar, eu tenho que sorrir, eu tenho que perdoar. É quando eu me obrigo e não me torno. A insegurança emocional vem com a maturidade nossa. A maturidade é quando eu começo a trabalhar as minhas emoções. Eu percebo elas e começo primeiro vivê-las. Eu assumo elas, vivo elas e aí vou trabalhando, entendendo que aquele comportamento vai melhorar, vai ser diferente. Vai chegar na onde eu quero, no ideal que eu pretendo, mas vai levar um tempo. Negá-lo apenas por uma pressão social. Às vezes você ficava com ciúme da sua irmã, do seu irmão, e alguém, o pai, a mãe dizia: para de ter ciúme, menino, isso é feio. Pronto. Então você não tem ciúme. Como não tem ciúme? E por acaso bronca de pai e de mãe transforma a nossa personalidade? De forma nenhuma. O que você fez? Recolheu. Você agora não confessa a ele para mais ninguém, mas vive o tormento dele todos os dias. Todos os dias. Mas nem sequer ousa confessá-lo a si próprio. Porque a máscara é uma coisa que no início
Aquele filme que a máscara gruda no personagem, que ele se transforma em muita coisa, depois que a máscara sai, ele volta ao normal. É isso mesmo. Depois que a máscara gruda, até você pensa, até você acredita na máscara que veste. Será, Guto? Porque você perde sua identidade em favor da máscara. Principalmente que quando você põe a máscara, você ganha todos os aplausos, toda a admiração e toda a atenção. Então a máscara é uma mentira, e a mentira é o caminho curto para o sucesso. É quando eu não quero fazer o esforço da reforma íntima, da autoobservação, etc. Então eu ponho a máscara. Eu ponho a máscara e, por incrível que pareça, dá certo. De repente está todo mundo dizendo, nossa, você, né, por exemplo, não tem ciúme, você não tem ciúme, você não tem ciúme, então eu não tenho ciúme. Foi simples. Mas só eu sei a vontade que eu tenho de matar pelo ciúme. Só que o grande problema gera uma insegurança tremenda em mim. Todas as vezes que eu uso máscara, eu me torno inseguro, instável. Nossa, por quê? Porque há uma coisa que vai contra a máscara: relacionamento duradouro. Ninguém sustenta uma máscara, qualquer que seja, por muito tempo. O tempo é o maior inimigo da máscara. Então, normalmente, eu já evito relacionamentos duradouros. Se eu sou uma pessoa melindrosa, assim que aquela pessoa que começa a estar comigo todo dia descobre a minha máscara, ela vai falar para mim, a hora que falar eu brinco com ela, nunca mais. Continua a minha máscara com um novo personagem, uma nova amizade. E vou de novo, daqui a pouco a pessoa descobre a máscara, vai falar, não quero mais, me ofendi. E eu vivo trocando de amizades. Por quê? Porque eu percebo que basta eu me instalar um tempo e logo as pessoas vão percebendo. Aquilo ali não é real. É um autor. Você está sendo um ator de uma peça. Isso me deixa inseguro e esse medo de ser descoberto. O principal não é também medo de ser descoberto, somente isso. É o medo de que alguém vai saber sobre mim mais do que eu mesmo. Porque eu estou dizendo que não é e a pessoa disse que é, tem como me provar, tem com fato, e eu estou continuando negando. Aquilo é um tormento gigante. Chega a ponto de eu dizer assim, meu Deus, como alguém pode saber mais de mim do que eu mesmo? Porque às vezes você já acreditou na sua própria história. Só que o comportamento, você vai polir ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, mas uma hora a campainha toca e não deu tempo de se polir o uniforme. Então você vai aparecer autenticamente. Inveja. Ixi, tormento do mesmo conflito de insegurança. Nós temos inveja positiva, inveja negativa. Inveja positiva é aquela quando vejo alguém, descubro que é aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero ter. Então é positivo. Porque eu não quero mal àquela pessoa e não quero tomar dela aquilo que ela tem. Eu só quero ser igual ou ter igual. É positivo, essa inveja é positiva. A inveja, aliás, ajuda você a descobrir sobre você mesmo. Às vezes você fala, eu não sei nem o que eu quero ser na vida, mas de repente você tem inveja do seu vizinho, de alguma coisa que ele é, e acabou de descobrir. Agora tem inveja negativa. A inveja negativa é aquela que eu não quero aquilo ali. Eu não quero estar no lugar dessa pessoa, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ter o que ela tem, mas eu acho que ela não pode ter. Não merece. Eu me torno um julgador punitivo. Aí isso é inveja negativa. Porque eu vou usar isso para tentar contra a felicidade, o equilíbrio do outro. Isso me dói tanto quando eu vejo aquela pessoa, fulano está namorando Beltrano, meu Deus do céu, não merece, e aquilo me mata. Mas você gosta da pessoa? Não gosto. Você vai namorar com ela? Não vou, mas ela não merece, ele não merece ela. Essas histórias assim, sabe? Isso é inveja negativa. Ódio, incapacidade de compreender e desculpar. Todo mundo sente raiva, gente, como eu falei. Raiva é normal. Todo mundo sente. Quem não sente? Mas ódio é quando a raiva ela não consegue passar. O ódio é uma doença. É o amor adoecido. Todo ódio tem base no amor. Quando o amor vai se frustrando, vai adoecendo, eu não vou conseguindo recuperar o potencial dele, imediatamente eu construo a inversão de sentimento. Negativo, oposto, ódio. Por que isso acontece?
Para que eu retome as bases do amor, eu preciso compreender o ato, o acontecimento, aquela criatura que eu amo. Como eu não consigo raciocinar, compreender, eu inicio a ficar com raiva. Inicialmente é raiva. Raiva, quanto menos compreendo, logo eu tenho ódio. Eu não compreendo e principalmente eu não desculpo as coisas que eu não compreendo. Como que eu posso desculpar o que eu não compreendo? Aí se eu fizer isso, eu vou botar uma máscara. O que nós fazemos quando a gente não quer se tornar a pessoa ruim perante todo mundo? No sentido do ódio, a gente faz a chamada indiferença, que é o amor de plástico. Já ouviu falar do amor falso? Amor falso é indiferença. Quando você ama alguém, você se preocupa com essa pessoa, você ajuda, é solícito, enfim, você tolera, tem paciência, um monte de coisa. Bom, isso é o amor real e atuante. O ódio é quando você não quer ver essa pessoa nem perto. E o amor de plástico que nós cristãos criamos? Deixa aí, de lado. A gente ignora. É a frieza. Você já viu aqueles casais que tem 30 anos casados? Aí a mulher fala assim, tô com dor, ou tô triste, ou tô chateada, preocupada. Aí o filho fala assim, ué, mãe, a senhora já falou isso para papai? Eles não conversam lá. E se falar também, é como se nem falasse. E aí eles dizem assim, mas a gente está junto. Mas é amor? Não, é amor de plástico. Despeito, que é a ausência do critério de valorização. Quando você se sentir despeitado ou despeitada, você está com um problema nos seus valores, de saber quanto você vale. Ninguém está te rejeitando, você não está sendo excluído. Talvez é você mesmo que acha que não tem o valor que deveria se dar. Então, é a ausência de critério de valorização. Está na hora de você pensar, quando você se acha despeitada ou está gerando despeito a alguém, tá certo? Está na hora de você analisar quais são os critérios que dão valor ao ser humano. Talvez você esteja equivocado e está na hora de reformular. Porque todos os seres humanos têm valor. Nem todos têm o mesmo valor, mas todos têm valor. Por mais mal que seja um espírito ou um homem, ele ainda tem algo de bom nele. Você pode não conhecer, mas quem ele ama, conhece. Até o mal ama. E a quem ele ama, ele não é tão mal. E às vezes nem mal é. Também está na obra Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Agora vamos falar sobre os tratamentos. Está na obra O Amor como Solução, Joana de Ângeles. Ao lado dos tratamentos acadêmicos, e aqui nós temos vários, nós podemos usar hipnoterapia, que é a técnica de hipnose, para se libertar do medo. Nós temos a terapia cognitiva, a psicanálise, que grande parte está em conflitos de Édipo, a base desses medos, a projeção do ser humano de se punir por ter desejos, digamos assim, édipos. O paciente necessita de estímulos espirituais. Agora, então, como ele precisa de estímulos espirituais, agora entra a terapia espiritual, que pode ser fornecido por qualquer religião. No entanto, nós vamos falar da específica espírita. Mas cada religião tem sua técnica, tem sua forma de tratar, fazer tratamentos espirituais. A fim de que desperte da letargia a que se permite, devendo modificar as paisagens mentais. Então, a terapia espiritual é importante. Ela não tira a medicação, não acrescenta a medicação, ela colabora com todo o tratamento científico e acadêmico, mas não invalida o tratamento acadêmico. Entenda bem isso, não invalida. Então, eu posso fazer um, posso fazer o outro. Existem casos, lógico, existem casos e casos que são mais simples de se resolver. E aí é possível. Também depende muito do paciente, de quanto tempo
ele está aquele padrão, né, mental de medo, e quais são as doenças geradas por isso, porque se ele tiver um problema mental, já tem uma dificuldade enorme ali, né? Uma outra doença que vai coadunar com esse problema desse conflito dele. Outra técnica também acadêmica é a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Primeira etapa do tratamento espiritual é o conhecimento. Então, a primeira etapa de uma pessoa, quando vai se tratar, ela precisa conhecer o sentimento, conhecer o Evangelho de Jesus. Você vai falar assim, mas Evangelho, quem não conhece milhões de pessoas? Por incrível que pareça. Mas muitos de nós só ouvimos casos do personagem de Jesus, mas não conhecemos o Evangelho profundamente. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos evangelhos que mais esclarece principalmente o núcleo moral da mensagem do Cristo. E nos enriquece bastante com complementos a Gênesis, falando sobre os milagres. Mas é preciso estudá-lo. Inclusive vamos encontrar ali uma grande receita para quem tem medo da morte. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a receita. Uma coisa que consola bastante. Porque o medo da morte é quando o ego projeta na personalidade, ele fixa no corpo, na personalidade, no corpo físico, a sua existência. E ele não quer morrer para deixar de existir. Então, uma pessoa, para perder o medo da morte, eu tenho que mudar a maneira como o ego enxerga a sua existência, focando a atenção dele no centro do self. Ou seja, eu vou mudar agora a visão que ele tem da vida. A vida não é apenas uma constituição biológica. A existência de um corpo físico você ainda vive, mesmo sem corpo físico. Então eu estou focando agora a ideia de sobrevivência, estou entregando uma estrutura de sobrevivência para o meu ego, para a minha personalidade. Isso dá esperança, isso relaxa ele, o medo, quer dizer, agora eu já posso morrer. Fisicamente eu não vou desaparecer, não vou desintegrar, não vou deixar de sentir, de lembrar, de amar, de odiar. Não, você vai continuar o medo. Então eu existo além do corpo, existe. Quando eu mudo esse foco de direcionamento, mandando para dentro do espírito, da individualidade, pronto, a pessoa já começa a reagir. Mas são crenças, né? A da doutrina espírita. E nessa primeira etapa, que é a etapa do conhecimento, tenta responder essas questões que foi colocada aqui. Como estamos? Como você está? Você pode melhorar? Como? Você está bem? Não estou bem, mas você pode melhorar? Como? Com este conhecimento. Você vai aplicar o conhecimento. Vocês estão entendendo, né? Vocês têm que ter o conhecimento para aplicar essa regra aí, essa resposta. Segunda etapa é a reflexão. Isso aí já foi falado na Reforma Íntima 500 vezes. O conhecimento sem reflexão é morto, porque enriquece apenas o que desaparece com a morte. O cérebro, o corpo físico. Joana de Ângeles que diz isso. Então não adianta você ficar lendo, memorizando, se você não reflete. E vocês acham assim, mas é impossível ler sem refletir? Não é não. É o que mais a gente faz. A cada 100 leituras refletimos uma. A cada 100 palestras ouvimos uma. É incrível, mas porque nós entramos no automatismo. Nós vivemos na época da informação. Há milhares de informações por tudo quanto é lugar. A gente não reflete a maioria delas. Então responda para si mesmo. Como está o seu pensamento? Como está a sua vontade? Você está tendo força de vontade? Você acha que tem vontade para sair dessa situação? Observa o seu pensamento, como ele está? Ele está negativo, aflito. E a reflexão é quando eu leio, releio, analiso, critico, absorvo, crio tese e consigo ir além das letras. Isso é reflexão. Às vezes, quando eu reflito, se alguém me perguntar o texto, eu já não sei mais. Porque eu só sei falar como eu entendi. Porque a reflexão vai mudar o foco. Eu saio do mundo aqui fora, das ideias e pensamento criado pelos homens, escrito em página de livros,
para descobrir a minha própria maneira de entender a realidade, que nós chamaremos isso de sabedoria. Então você está indo para dentro de você, aquele é o direcionamento. Alguém pensou, um filósofo, uma pessoa pensou, aquilo leva você na internalização, mas você vai encontrar a sua própria realidade, capaz de você explicá-la até só para você mesmo. Terceira etapa, que é o autoconhecimento. Olhar para a minha intimidade, reconhecer meus medos, dispor-me a vencê-los. Se você não os reconhece, se você não admite que tem, ninguém vai discutir, não tem. Um médico dizer para você que você tem câncer, tem que tratar, você diz ri e não faz o tratamento, o que o médico pode fazer? Quem é que pode tratar de um paciente alguma doença que ele não admite que tenha ou que ele não cumpra o tratamento? Nem o médico, nem a ciência cura o que o paciente não quer que cura. Não existe milagre. Reconhecer os medos e dispor, focar para vencê-los. Aí você vai responder para si mesmo: o que já tenho para vencer esse medo e o que trago para me ajudar. O que tenho depois que você fez a primeira etapa, o estudo, o conhecimento e tudo mais, eu já tenho isso, já entendi isso. Está faltando mais o que aqui para completar mais, tá? Então, o que trago para me ajudar? Quarta etapa é a prece, subdividindo prece e oração, gente. Sem isso, para você vencer o medo, você vai ter que fazer muita prece, muita oração. Então, prece, oração, para você ter força, dinamismo, dínamos, energia, potencial para mudar, para vigiar seu pensamento e mudar ele de uma maneira positiva, otimista. A assistência fraterna, que nós chamamos, já está ultrapassado, inclusive o termo de atendimento fraterno, depois chamava-se apoio fraterno e agora é assistência fraterna. Está lá na obra Assistência Fraterna de Bezerra de Menezes, no prefácio do livro, essa parte aqui. Assistir fraternalmente ao irmão é dar-lhe o entendimento da sua evolução, de seus pensamentos que geram sentimentos diversos e que podem provocar o íntimo insegurança e medo, fragilizando assim seus meios de avançar. Então, a assistência fraterna é um processo de educação e evangelização, cujos objetivos são atender, esclarecer, amparar, educar o pensamento e reorganizar os sentimentos do espírito durante a sua existência. É para isso que existe o atendimento fraterno. Exatamente para isso. Às vezes no atendimento fraterno é que eu mudo de ideia e aquilo que me fazia sofrer não me faz mais. Não é que no atendimento fraterno vai ser retirado o problema da minha vida. Não, às vezes o problema fica, é você que encara ele de maneira diferente, porque você absorve novos pontos de vista, se fortalece, se alimenta. É ali também que eu vou, no atendimento fraterno, que às vezes eu vou querendo alguma coisa e depois eu percebo que aquilo que eu queria não tem a menor necessidade, e aí então eu percebo que eu posso ser perfeitamente feliz, equilibrado, saudável psicologicamente, sem aquilo que eu tanto achava que eu queria. Também no atendimento fraterno que você descobre os seus defeitos, né? Porque você vai conversando e vai se descobrindo, você vai falando, tem o método do catarse ali, mas que há uma interatividade, não é como a psicanálise, existe um diálogo, vai havendo essa construção de ideias gradativa. E a fluidoterapia, passe e água fluidificada. E finalmente, a quarta etapa também nós temos a desobsessão. Acho que está todo mundo falando, mas está faltando aí, gente. Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, ele diz assim, desobsessão. Os tormentosos fenômenos da obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor, faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar por sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Item número 1, eu não conheço obsediado que aceita tratamento de desobsessão. Aliás, se aceitar, não está obsediado.
Pode ter certeza. Não está obsediado. Eu não conheço louco que admite ser louco. Se alguém falar para você, você é louco, o que acontece? Você ri. Mas se você fosse louco, você ia ficar muito bravo. Todo doente, no caso espiritual, que é a desobsessão, você pode falar tudo, menos que ela está obsediada. Até porque nós estamos sendo obsediados por inteligências invisíveis, que são os espíritos, e por inteligência às vezes muito maior do que a nossa e do próprio obsediado. Ora, qual é a ideia de um obsessor fazer com que a pessoa aceite o tratamento e se livrar dele? É um absurdo, é um contrassenso de nós imaginarmos. Então eles vão fazer tudo para que a pessoa não ouça a verdade sobre si mesmo, não faça o tratamento, vire-se contra todo mundo. Isso é natural, gente. Isso é muito natural. E é isso que prova a desobsessão. Observa, às vezes a pessoa está num caminho tranquilo. Aí um dia alguém chega e fala, você está obsediada. Aí ela vira um negócio. Aí você fala assim, está vendo a prova? Que você estava obsediado e que o seu obsessor só estava disfarçado. A partir do momento que ele é identificado, a personalidade dele se mostra. Se ninguém falasse para você que está obsediado e mexesse a sua parte espiritual, você ia aparecer daquele jeito até durante anos. Mas alguém veio e cutucou o seu obsessor, disse, te descobri. Ele fica bravo. Aí ele fica bravo. E aí começa então a maior dificuldade para a pessoa que está fazendo o tratamento espiritual é conseguir terminar esse tratamento. Esse é o maior desafio que tem. É a primeira prova de quem está doente espiritualmente. Porque não é fácil terminar um tratamento desse. Primeiro, porque precisa fazer reforma íntima. Vai precisar trazer à tona toda a podridão que não foi trabalhada por anos e anos. Foi aí que se fixou, em grande parte disso tudo, os processos obsessivos. Depois, um longo período de tempo, então essa amizade se estabelece, que fica meio complicado do obsediado decidir se quer ficar livre da obsessão ou não, porque até falta sente. Não é tão simples, não. Existe uma amizade ali. Você pensa que bêbado não tem amigo bêbado? E se você tirar um amigo bêbado dele, ele chora. Se você não quer parar de beber, você tem que largar de ser amigo bêbado. Não vai. A mulher que apanha, você tira o marido, que bate nela todo dia, ela chora na porta da cadeia. Ainda chama o jornal para dizer que estão prendendo o coitado do marido dela. Então não é tão simples assim. Nós acostumamos em todos os padrões, acostumamos a ser explorados psiquicamente, emocionalmente, sentimentalmente. É um tratamento longo e a pessoa vai se descobrindo, ela vai aprendendo, se descobrindo, reconhecendo, cortando os vínculos com aquele defeito que prende ou que ali se mascarava o processo obsessivo e vai desenvolvendo aquilo gradativamente, sem pressa. Mas o duro é o paciente conseguir terminar esse tratamento, porque no meio disso tem os reveses, as crises. Afinal de contas, uma pessoa que tem um obsessor, dependendo do processo obsessivo, o elogio vem dele e a crítica vem dos que estão tratando. E agora, como é que você fica? Se alguém tivesse te matando com um determinado veneno, digamos, uma bebida, e você tivesse confiança nele, o que ele ia dizer? Ele ia dizer, não bebe, é gostoso, é muito bom e tudo mais. Na hora que você fosse no médico, o médico ia dizer, você para de beber isso aí, isso é porcaria, isso vai te matar. Você vai ter que decidir se você acredita no médico, porque quando você volta para casa, o seu amigo vai dizer, não, mas toma, você está com vontade, ó, o que tem, você merece, está calor e tudo mais. Toma de novo. Então, uma hora você vai ter que decidir. Ou você para de ser alimentado por esse ego, e aí você vai parar de beber, porque você tem que acreditar ou no médico, ou no tratamento, ou em quem está te adoecendo. Então, tem momentos de crise que você vai voltar com o médico. Vai falar, mas como você está querendo tirar meu prazer da vida, minha vontade de ser feliz e tudo mais? Porque aí você volta para casa e fala, não, bebe, você merece, é cansado, você trabalha, você é justo. Você está entendendo? É verdade. Esse médico não sabe o que está falando para você. Bebe. E aí você vai ter que encontrar a sua verdadeira posição. Quem é você?
Porque normalmente depois de um tempo de obsessão, você perde essa personalidade sua, fica mesclada. Você já não sabe muita coisa, quem é você, quem não é você, o que você gosta, porque tudo é sugerido. Tudo foi sugerido. Quando você pensava que, será que eu gosto da cor? É preta, então eu gosto de preto, eu gosto de preto. Talvez agora você vai descobrir que você gosta de azul. Tudo é influenciado. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Fechando os nossos olhos. Pai infinito, amor completo, existência atemporal, veículo e criador de todas as formas de vida. Salvador das dificuldades, dos empecilhos, da maldade, da crueldade. Permita-nos te ouvir no íntimo de nossa alma. Incomparável Mestre Jesus, desperta-nos a nossa percepção na área do amor. Sabemos com toda certeza que é o antídoto para erradicar o medo básico que nutre nossas emoções. Que se ergueu sistemas de educação, que se estabeleceu relacionamentos no campo minal, que se vincularam milhares de ideias, de forças, de inteligência, que vieram dali grandes progressos. Grandes sonhos de sobrevivência. Filha ingênua das formações da nossa emoção, nós te aceitamos. O medo. Mas temos a certeza absoluta de que com o tempo e com todo o carinho que te olharmos, não deixaremos que você transite dentro de nós, além daquilo pela qual ou para a qual foste criado, pela força magnânima do amor. O medo é para nós uma lanterna
uma lanterna que ilumina os caminhos que não dão certo, os caminhos do insucesso, os caminhos do aprendizado. Assim como Jesus é o caminho da certeza, do equilíbrio, da renovação e da paz. Medo, com todo carinho, nós te trataremos. Olharemos com o olhar da docilidade, da ternura. E essa criança que vive em nós, alimentando o medo da vida, dos acontecimentos, das pessoas, do futuro, do passado, do presente, será muito amada por nós. Estenderemos nossas mãos para que ela se erga e mostraremos que os medos são imaginários, criados ainda por uma mente imatura. E que Deus está presente em tudo, em todo momento, dentro e fora desta criança. E que nos momentos de dúvida, não precisa do desespero, da incerteza, não precisa sentir medo, da insegurança, só precisa crer. Jesus está contigo. Os bons espíritos estão conosco. E tudo que extrapolar a capacidade de pensar, de achar soluções ou caminhos, entregue nas mãos de vossos benfeitores. Confiem, mas jamais deixem de experimentar a jornada do tempo. Nada voltará para que você recomece. Mesmo a reencarnação são experiências novas em assuntos repetitivos ou em assuntos inovadores. Seja audacioso e experimente as possibilidades da vida. Viva intensamente cada minuto, cada instante. Armazene experiência, observe a sua volta, faça amigos, sorria, torne-se leve e, como toda criança, brinque bastante. Brinque. Deus está no controle e no comando. Internalize isso gradativamente. A vida é uma jornada. Boa ou má, ela acaba. Nossa existência física desaparece. O que levamos somos o que internalizamos dessas experiências. Pense positivo.
Extraia tudo que puder como uma lição de vida. Assim a vida será muito mais leve. Nesse jardim, neste parque, uma criança saudável se torna um adulto saudável. Não cobre tanto de si mesmo. Não se puna tanto. Não se exija tanto. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus é complacência. É tolerância. Ame-se. Só a força do amor pode vencer os impositivos do medo, até mesmo do medo instintivo. Só a certeza do amanhã, a certeza da paz e da felicidade que temos o direito, é que nos podem dar a esperança de vencermos o medo.